Fala, meus amores, tudo bom? É hoje que nós vamos falar sobre o que é de fato essa tal de esquizofrenia e outras psicoses. Tá animado? Então, antes disso, já se inscreveu aqui no meu canal? Por que não se inscreveu? Para receber informações sobre esquizofrenia e outras psicoses para ajudar a salvar vidas. Então, se inscreva aqui, ative o sininho para poder receber as notificações de quando sair vídeos novos. Comente, compartilhe e ajude a levarmos educação em saúde mental para todo o Brasil. Isso é algo muito importante, gente. Quanto mais pessoas nós levarmos esses vídeos, são mais pessoas que vão ser impactadas, mais vidas transformadas e mais pessoas que vão ter a chance de poder se livrar de ser refém da esquizofrenia e ter uma vida melhor, ter paz, de ter uma vida que realmente vale a pena, tá bom? Conto com você, beleza? E afinal de contas, o que é essa tal de esquizofrenia? Bom, esquizofrenia, de uma maneira geral, a gente fala a palavra esquizofrenia, vem esquiza como se fosse uma mente partida, né? Mente dividida. Quando você tem alterações no cérebro que promove o que? Uma incapacitação na vida da pessoa. No caso da esquizofrenia, a gente vê que há uma desconexão com a realidade. É o transtorno mental mais comum dentro do grupo das psicoses. Lembra quando eu falei sobre as psicoses? Então é o transtorno mais característico, o mais emblemático sobre o poder da psicose na vida, né? O poder destrutivo da psicose na vida de uma pessoa, tá? Então a esquizofrenia é um transtorno mental dentro do grupo das psicoses que atinge cerca de 1% da população mundial. Então estimam-se que cerca de 25 bilhões de pessoas só com esquizofrenia, né, sofrem no mundo, mais de 25 bilhões de pessoas. Aqui no Brasil também, né, estima-se de 1%, então estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com esquizofrenia. Então, é um transtorno mental onde leva essa desconexão com a realidade, tá? E aí que está o problema, ok? Essa desconexão com a realidade, onde vai trazer prejuízos, promover a incapacitação e morte das pessoas se não forem tratadas de um modo correto e efetivo, tá? É uma doença grave que ainda não tem cura. Mas o fato de não ter cura não quer dizer que não tenha tratamento. O que não tem cura e que tem tratamento e que é comum no dia de hoje? Pressão alta, diabetes, problema na tireoide, às vezes problema de vista, a pessoa vai ter que usar óculos ou lente pro resto da vida. Então são problemas crônicos, mas que com ajustes e com tratamento específico a gente consegue ter qualidade de vida, tá? A esquizofrenia também, quanto mais diagnosticada ela for de um modo precoce, mais rápido, mais a chance a gente tem de poder reabilitar essa pessoa e ela ter menos sequelas, poder caminhar ao longo da vida, tá? É um transtorno mental que atinge um pouco mais homens do que as mulheres, tá? Então, geralmente está média de 1,4 homens para uma mulher, tá? Então, o homem ainda é mais prevalente na questão da esquizofrenia. O início dela é geralmente um início mais precoce. Então, costuma ser por volta dos 15 a 30 anos, a gente tem a incidência maior dessa doença nas pessoas, tá? Geralmente é mais precoce, né? Mais cedo no homem e um pouco mais tardio nas mulheres, tá? Então, no homem costuma ser mais ali na adolescência, no final dela, no início, né, da idade adulta, e nas mulheres, geralmente, né, nessa juventude, início da idade adulta, e depois tem outro pico lá por volta dos 40 anos que aumentam a chance de também desencadear, tá? Mas o homem geralmente é um pouco mais cedo. O que causa essa tal de esquizofrenia? Gente, até hoje ainda nós estamos estudando, tem centros de pesquisa do mundo todo tentando descobrir o que seria a causa da esquizofrenia, mas é uma doença muito mais complexa do que a gente imagina. Muito mais complexa, tá? Então hoje nós temos várias causas, vários fatores que podem levar a desencadear a doença, tá? Então, ou seja, não é um único fator apenas. São vários fatores que podem levar a desencadear a esquizofrenia, ok? Então nós temos questão genética, tá? Então cerca de 60% a 70% da questão da esquizofrenia tem envolvimento genético. Então tem uma genética muito importante ligada ali, tá? Então tem a genética ali, mas não basta ter somente a genética. A pessoa tem que ter ou alterações neurobiológicas, tá? Alterações da própria anatomia cerebral. Ela tem que ter fatores estressores ao longo da vida, tá? Então muitas vezes traumas na infância, bullying, violência, são fatores estressores que podem predispor a pessoa a desencadear esquizofrenia e outras psicoses na idade adulta. O uso de drogas, que é bem polêmico,
químico, mas também se a pessoa tem uma predisposição e fatores estressores, como cocaína, maconha, crack, outros alucinógenos, outras anfetaminas, podem fazer com que a pessoa também desencadeie a psicose, tá? Então são esses fatores. Nós temos também problemas na gestação. Então, mães que têm problemas na gestação, infecções, a mãe que tem problema nutricional, a mãe que tem problema no parto, infecções, tá? Uma malnutrição, tanto do bebê também. Então, isso também pode fazer com que a pessoa tenha uma predisposição para desencadear esquizofrenia e outras psicoses. Pessoa que tem parentes de primeiro e segundo graus com esquizofrenia, você também aumenta o risco. Não somente esquizofrenia. Se a pessoa tem parente de primeiro e segundo grau com transtorno do espectro autista, tem transtorno bipolar, esquizoafetivo, ela também aumenta o risco de também, dos seus familiares terem esquizofrenia, tá? Então, vamos ver com a complexidade que a gente envolve esquizofrenia, tá? A questão do estilo de vida também, como a questão do sono, pessoas com perturbações do sono, com a privação do sono, não dorme bem, a questão de insônia, você também aumenta o risco de desencadear, esquizofrenia e outras psicoses. Então, você vê que tem muitas coisas que estão ligadas, são vários fatores que podem levar a um quadro de psicose e esse quadro de psicose ser de fato um quadro de esquizofrenia, tá? O tratamento, ele é um tratamento complexo, mas que envolve o diagnóstico correto, tá? Então, a gente fala no tratamento, a gente precisa ter esse diagnóstico correto. Então, você tem um tratamento medicamentoso, que é obrigatório. Não existe tratamento de esquizofrenia sem medicamento. Se a pessoa não estiver em uso de medicamento e a pessoa está plena, maravilhosa, tem que rever o diagnóstico, porque não é esquizofrenia. A pessoa com esquizofrenia faz uso de medicamento pelo resto da vida. Junto com treinamento da família, a família precisa sim ser treinada, porque a família às vezes fica extremamente perdida. Ela não sabe o que faz, não sabe o que lidar. Às vezes ela mesma está sendo gatilho para poder desencadear o problema, tá? Dentro de casa. Então você, família, atenção, você é responsável por esse familiar e você tem que ser treinado, tá? Para ontem, para poder lidar com uma pessoa com esquizofrenia, senão vai dar tudo errado, tá? Então a família precisa ser treinada, a família precisa saber de tudo o que se passa e o que deve ser feito nos momentos difíceis para que essa pessoa não desestabilizar, tá? Medicamento, família, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutrição, educador físico, enfim, toda a equipe multiprofissional tem que estar atenta e tem que ser convocada para a reabilitação dessa pessoa, tá? Quanto mais essa pessoa, ela tem a equipe que está tratando dela, unida ali para poder reabilitar com esquizofrenia, melhor, tá? Então, muito importante a gente ter isso, que precisa urgentemente da equipe multiprofissional para a sua reabilitação, tá? Então, esses seriam os dados gerais. Mas quais são os sintomas clássicos da esquizofrenia? Os sintomas clássicos da esquizofrenia, já ouviu falar? Exatamente são os sintomas psicóticos, tá? Então, acaba sendo realmente o transtorno mental que está realmente, dá o nome, dá o sentido da classe psicótica. Realmente, a esquizofrenia ela é a ilustração maior da classe das psicoses, porque ela realmente vai ser o exemplo maior dos sintomas psicóticos. Então, uma pessoa tem que ser avaliada em 5 sintomas clássicos, tá? Primeiro, a pessoa pode ter delírio, que é a desconexão com a realidade, onde a pessoa tem uma crença irreal, fantasiosa, de uma certeza que aquilo está acontecendo, porém, é algo irreal. Então, ela tem uma certeza, ela crê firmemente que está acontecendo algo, porém, não existe aquilo, tá? Então, ela pode achar que está sendo perseguida, ela pode achar que implantaram um chip dentro dela, que tem câmeras vigiando o tempo todo, de que a equipe do trabalho está falando mal, está conspirando contra ela, que a esposa foi possuída por espírito alienígena. Então pode beirar até questões bizarras, mas você pode provar de tudo quanto é forma que a pessoa vai acreditar piamente que ela está certa e que a gente de fora da família está errado, tá? Então a questão do delírio tá bastante complicado de lidar. Nós temos as alucinações, aquela questão de ouvir vozes, ver coisas, sentir cheiro ou paladar estranho,
estranho, horrível, de algo que não está ali, a pessoa sentir, né, como se tivesse bicho subindo no corpo, né, tatos, pessoas tocando, também pode ter essas alterações que trazem prejuízos, tá? Ou seja, não está acontecendo, mas para ela, na mente dela está. A desorganização da fala, aquela pessoa que não fala coisa com coisa, ou fala mais lentificada, uma pobre no discurso, não está entendendo direito, falta, né, conexão nas frases, também pode ser um sintoma que atrapalha. Alteração do comportamento, uma agitação, um enrijecimento, também pode ser dos sintomas. E temos os sintomas negativos, todos esses a gente fala sintomas positivos, os sintomas que você consegue ver, produtivo, mas tem os sintomas negativos que é como se retirasse da pessoa a capacidade de poder demonstrar sentimentos, demonstrar emoções, leva a pessoa a uma apatia, tá? A pessoa só quer ficar trancafiada no quarto, como se estivesse em um estado depressivo constantemente, tá? Trazendo inúmeros prejuízos, um isolamento social, tá? Então isso é muito importante ser avaliado, ver quais os sintomas que estão presentes na pessoa com esquizofrenia para a gente poder intervir com um tratamento adequado, tá? O diagnóstico, o psiquiatra vai avaliar o contexto ali da pessoa, tanto o contexto do paciente, ouvir ele, ouvir a família, né, todos que estão presentes na vida dele no cotidiano, e avaliar a questão dos sintomas também. Então, para ter o diagnóstico de esquizofrenia, a pessoa tem que ter, no mínimo, 2 sintomas psicóticos, tá? Durante, mais intensamente, né, no mínimo durante 1 mês, mas que ao longo de 6 meses a pessoa tenha alguma disfunção, tá? A pessoa tem que ter alguma sequela, alguma disfunção, porque senão não seria de esquizofrenia. Então a pessoa tem que ter sintomas produtivos, né, como delírios, alucinações, tem que ser no mínimo 1 mês, mas às vezes a pessoa foi tratada rapidaço, assim, com alguma medicação e tudo, mas porém as sequelas, tá, algumas disfunções, elas permanecem por no mínimo 6 meses. Também a gente usa isso para poder avaliar. Tem que ter no mínimo 2 sintomas psicóticos, porém um deles obrigatoriamente tem que ser os sintomas positivos, tá? Então obrigatoriamente. Então ela pode ter delírio, alucinação, ela pode ter delírio e a fala desorganizada, um delírio, alteração do comportamento, tá? Não pode ter o delírio, ela pode ter alucinação e a fala desorganizada, alucinação, sintomas negativos, tá? Ela pode ter a fala desorganizada, né? Alteração da fala, discurso e sintomas negativos, alteração da fala e alteração do comportamento, ou seja, ela tem que ter a fala, o delírio ou a alucinação. Então isso é o principal, tem que ter, e o resto pode ser qualquer um deles, tá? No mínimo 2. Tem gente que tem 3, 4, e tem gente que pode ter todo florido, ter os 5. Então, quanto mais sintomas eu tenho, mais tempo de doença, mais prejuízos eu vou ter na cognição da pessoa, tá? Então, a esquizofrenia, por ter esses sintomas, essa desconexão com a realidade, essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade de demonstrar sentimentos, ouvir vozes, discurso desorganizado, ela vai comprometer ela na escola, comprometer aprendizado, comprometer ela no trabalho, nas relações sentimentais, no relacionamento com as pessoas, com a família e com ela mesma. Que até a higiene pode ser precária, tá? E não é a culpa dela, é a doença que faz isso. É a doença que faz ela ficar assim, tá? Então, por isso é muito importante que se algum familiar percebeu que a pessoa começou a ficar estranha, começou a ter uma paranoia, começou isolamento social e tudo, é fase. Pode ser fase? Pode ser. A grande parcela é. Mas e se não for? Então, quanto mais tardio a gente faz isso, pior. Porque aí é mais difícil da gente reabilitar essa pessoa, tá? Então, a esquizofrenia é séria, a esquizofrenia é grave, a esquizofrenia mata. Quanto mais tempo a gente perde, mais o cérebro ele é destruído pela doença, deixando a pessoa com esquizofrenia incapacitada e até mesmo levar à morte. Porque a esquizofrenia aumenta muito o índice de suicídio, tá? Então, suicídio é uma das mortes mais prevalentes que nós temos dentro dos transtornos psicóticos, dentro da esquizofrenia. Eu tenho que tomar muito cuidado e aprender a tratar bem essa pessoa que merece nosso carinho, nosso respeito, e a família também, porque não é fácil, mas a família precisa do nosso cuidado, carinho e amor. Belezinha? Então é isso que é a tratar de esquizofrenia. Se você tem alguma dúvida, posta aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o mais rápido possível para que você seja informado, capacitado e poder entender cada vez mais sobre a esquizofrenia. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para
juntos podemos aprender a salvar vidas, porque esse vídeo vai salvar muitas vidas quando a gente entender de fato sobre esquizofrenia. Fofoca. Sabe quantas pessoas que recebem tratamento de esquizofrenia? Apenas 30% recebem tratamento direito. Tem 70% que estão aí, que não sabem, que estão sendo destruídos, que estão destruindo famílias, que estão morando na rua, que está cometendo diversas barbaridades, porque não tem diagnóstico, não tem um tratamento. Então precisamos conscientizar. Quanto mais pessoas se conscientizarem disso, mais a gente vai ter uma sociedade melhor e mais pessoas vão ter a sua dignidade, a sua reabilitação, a sua reinserção social garantida com um tratamento justo que ele merece, porque ele merece o direito à saúde, tá bom? Super beijo pra vocês, fique com Deus e até mais, se Deus quiser. Tchau!